ele está impossível, meu amigo. Vamos então conferir os melhores momentos desse clássico carioca. Trauco arrisca de longe, a bola vai por cima do gol. A zaga do Flamengo afasta a bola aérea, mas na sobra, Pimpão, em posição de impedimento, chuta fraco. Léo Valência levanta a bola na área e Roger finaliza com muito perigo. Guerreiro cobra falta com precisão, mas Gatito faz uma linda defesa. Marcelo recua para Gatito, que se enrola todo com a bola e quase entrega para Everton Ribeiro. Botafogo puxa um ótimo contra-ataque. Léo Valência cruza na cabeça de Roger, que obriga Diego Alves a fazer uma ótima defesa. Aí o Glorioso sai jogando errado. Guerreiro divide com a zaga e na sobra, o peruano chuta, mas longe do gol. Pimpão pega a sobra de bola na entrada da área e chuta com efeito, mas a bola vai para fora. Matheus Sábio arrisca de longe, mas a bola vai por cima do gol. Já no segundo tempo, o Everton Ribeiro solta uma bomba de longe e Gatito faz uma ótima defesa. Valência cobra o escanteio. Igor Rabelo cabeceia na trave e na sobra o atacante Roger marca para o Alvinegro. 1-0 Botafogo. Vitor Luiz divide e a bola sobra para Roger, que quase amplia. Matheus Sábio corta para o meio e chuta colocado, mas erra o alvo. Valência toca para Bruno Silva, que cruza rasteiro para Roger desviar e ampliar a vantagem do Botafogo no Nilton Santos. 2-0. Flamengo faz uma linda troca de passes com Cuejá, Guerreiro e Trauco. O lateral toca para o volante finalizar com perigo, mas só isso mesmo. Botafogo 2, Flamengo 0, placar final. Placar final e fecha a conta 2-0 para o Glorioso, que dá uma respirada mais aliviada, afinal de contas, quebrou o tabu, né? 8 jogos sem vencer o Flamengo, que já vinha aí 2 anos. O jogador fala que não pesa muito, Paulo Lima, porque nem todos os jogadores estavam lá atrás nesses 8 jogos. Março de 2015, né? Mas são só 3 vitórias do Flamengo e 5 empates. Isso é uma consolidação de um time titular que deve jogar todas as competições, independentemente do tempo de descanso. É claro que é necessário descansar algumas peças, mas o Botafogo ontem mostrou que consegue jogar uma partida importante do Campeonato Brasileiro. Por que não? Porque muita gente descarta a importância disso e o público foi ridículo, né? Menos de 6 mil torcedores no estádio é muito pouco, é baixíssimo, o público é decepcionante, de uma maneira que a gente não concorda. Mas o Botafogo jogou com sua força máxima, time praticamente todo titular em campo, né? E o Flamengo resolveu dar uma de time misto. Dá chance a alguns que não aparecem, outros tantos que merecem uma nova oportunidade. E é claro que com essa alternativa de jogar com uma equipe completamente diferente daquela que jogou nas últimas partidas decisivas, o Rueda acabou deixando seu time completamente sem condições de treino, ou seja, sem uma adaptação tática que possa permitir ao Flamengo encarar o Botafogo com mais consistência, com mais velocidade e até certo ponto com muito mais qualidade técnica ontem em campo. É de uma maneira exuberante o que jogou o Botafogo ontem. O Pimpão gastou a bola, o próprio o Roger fazendo 2 gols importantíssimos, né? O chileno acabando Valência, com o jogo, o Bruno, o Valência jogou
jogou muita bola. O Bruno pelo lado direito deu uma canseira em cima do Trauco pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo, e os dois goleiros até certo ponto fazendo defesas importantes. O Botafogo foi merecedor da vitória, merecia um placar maior, empurra o time para a ponta da tabela lá em cima, vai brigar novamente pelo G6, e o Flamengo pela primeira vez no comando do Rueda consegue sentir o sabor da derrota. O Flamengo que não perdia em clássicos contra os times do Rio há 17 jogos, ou seja, também uma temporada grande que vem exatamente da hegemonia do Zé Ricardo, que eu sempre ressalto aqui o trabalho que o Zé Ricardo fez no Flamengo durante o tempo todo que esteve por lá. O Rueda sente o sabor da derrota pela primeira vez e o Flamengo se consolida ali naquela zona intermediária, agora definitivamente sem chance de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, agora esquece. Mas, ô Paulo, a disputa do Campeonato Brasileiro pro Flamengo estava um pouco complicada, talvez o Rueda tenha anotado isso daí, ele falou, é melhor focar os esforços aí em duas competições que o Flamengo ainda tem, que são duas Copas, tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil. Não é uma alternativa talvez interessante poupar o time do Campeonato Brasileiro para buscar as duas Copas? É uma alternativa, mas se você tem a possibilidade de num clássico contra o Botafogo somar mais 3 pontos e incomodar mais na ponta de cima da tabela, você teria também essa chance de chegar lá. O Rueda optou por não. Eu concordo, eu acho que é uma questão de posicionamento do técnico. Está numa Sul-Americana, está numa Copa do Brasil, são jogos decisivos, vai viajar para Chapecó, né? O Flamengo tem essa possibilidade de jogar em Chapecó, consolidar um bom resultado lá e vir para o Rio de Janeiro depois de decidir em casa. Ainda tem no dia 27 contra o Cruzeiro a final da Copa do Brasil, mas são competições similares, distintas no sentido de que duas são mata-mata, a outra é competição por pontos corridos, e essa o Flamengo já tinha ficado distante da ponta da tabela e agora abdicou claramente do Campeonato Brasileiro. Estava na cara, né, que da maneira como jogou o Rueda ontem, esquece o Campeonato Brasileiro. Pois é, e aí vale a pena lembrar que o torcedor do Flamengo já está de olho na próxima Libertadores. Então, assim, tem que ganhar a Copa do Brasil para garantir já uma vaga ou se manter vivo na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, que está bem embolada. Daqui a pouquinho, pelo menos ali do quarto para baixo, tá todo mundo brigando por um espaço. Daqui a pouco a gente reforça a classificação aqui na tela e lembrando que o seu Twitter na nossa hashtag já está aparecendo aqui na tela. Vamos twittar mais um pouquinho, enquanto isso a gente abre espaço para os dois técnicos, o técnico do Botafogo e do Flamengo aqui no Bom Dia Fox. Importante foi voltar a vencer em casa, importante a segunda vitória consecutiva, o importante foi a gente readquirir ritmo, já que ficamos 13 dias sem jogar, então desde já adianto o porquê da equipe, não a equipe alternativa, apesar de 4 desfalques, porque a gente ficou muito tempo sem jogar, então aquele risco calculado. A situação do Leandro a gente vai reavaliar amanhã, a situação dos 4 demais vamos reavaliar amanhã. E importante hoje que mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro, e a gente deu um salto. Acho que por salto de gols a gente não entra porque o Cruzeiro venceu, mas a gente está brigando na parte de cima da tabela. Mostra que o Botafogo em nenhum momento se abdicou do Campeonato Brasileiro. Nós temos o nosso grande desafio do ano, que é a Libertadores, e esse jogo nesse aspecto serve mais uma confiança para a gente vai enfrentar outra grande equipe, um duelo de mata-mata dessa vez, a gente começando em casa e decidindo fora, e a gente possa conseguir a nossa vantagem e automaticamente a classificação jogando na casa do adversário. Hoy hicimos un juego buscando también nuestra posición en la tabla como objetivo, conscientes de que es una forma más directa de llegar a la Copa Libertadores en el Brasileirao. La Suramericana es un camino un poco más difícil y largo. Y la Copa de Brasil también, ¿no? De modo que la situación de hoy, la escalación no es para priorizar Suramericana y Copa de Brasil, ¿no? Es quizá para darle la oportunidad a algunos jugadores que no vienen con regularidad, más esto se paga, ¿no? Esto se paga y desafortunadamente no fuimos eficaces en el primer tiempo. Fue un juego de 2 tiempos diferentes y no concretamos, no finalizamos el primer tiempo cuando tuvimos el control del juego, y después Botafogo fuerte, ¿no? En su ley, un equipo con gran aplicación, con mucha fortaleza en la bola parada y después lo que maneja muy bien, que es el contraataque. Creo que allí se resolvió el juego y bueno, saber que hay que levantar la cabeza y ya mismo va a ser el lavado para la cuarta-feira contra Chapecó.
Bom, legal tá aí porque tanto Botafogo e Flamengo estão em outras disputas. Já o Jair fala, olha, 13 dias de descanso não tem por que colocar misto. O Rueda, do outro lado, deixou bem claro que o foco é Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Por isso que ele colocou um mistão do Flamengo e muitos jogadores não aproveitaram. Agora, Paulo Lima, na nossa hashtag aqui, tem muita gente falando, ô Rueda, clássico não pode inventar, Rueda, é Botafogo, tem que ir com o melhor que você pode. Seria mesmo essa leitura? Mas a explicação dele é exatamente essa, né? Eu também acho que o clássico do Campeonato Brasileiro deveriam ser respeitados e colocar aquilo que a gente tem de melhor. Até respeito ao torcedor que paga ingresso e quer ver o que tem de melhor. Mas o Flamengo tem elenco, né? Tem um grande grupo, a diretoria investiu em grandes contratações. O Giovânio foi contratado para peso de ouro. Ele não está jogando nada, o Giovânio, né? O próprio o Flamengo, que traz aí até certo ponto um goleiro para brigar como titular da sua equipe e ter chance da seleção brasileira, também, eu digo, também não vem se fazendo um grande campeonato, né? O Flamengo não tem ajudado isso. O Everton Ribeiro já não desencanta um bom tempo, né? E até certo ponto briga agora por uma vaga de titular na equipe com o técnico Rueda, né? Não dá para você imaginar o Everton Ribeiro e o Diego jogando juntos na minha equipe e jogam juntos. Mas aí do outro lado você tem exatamente o técnico do Botafogo já aí falando de que poupou jogadores. O Carly com problema muscular, o Lindoso com problema, o João Paulo com problema e também tem o Marcos Vinícius. Ou seja, 4 jogadores que podem ser escalados no meio de semana pela Libertadores da América contra o Grêmio. É possível. O Carly dificilmente terá condições de jogo, mas é uma maneira de poupar alguns que estão com problemas físicos, que se não tivessem, seriam escalados no jogo contra o Flamengo. O Rueda está dando chance para quem merece, para quem ele quer observar, mas o Flamengo perdeu uma grande chance. Fica fora da Copa do Brasil, perde o título do Cruzeiro, né? Pode acontecer. E depois é eliminado exatamente pela Chapecoense. Também pode acontecer. Vai ter que buscar uma vaguinha lá em cima no G6 para entrar na Libertadores no ano que vem, porque o título, meu amigo, 2017 já era para o rubro-negro carioca. Já era, Paulo Lima. Game over. Vamos aproveitar aqui também e ouvir então os personagens do clássico carioca. Sabemos da responsabilidade nossa. No primeiro tempo a gente foi bem, no segundo tempo a gente acabou vacilando ali. Agora todo mundo vê o que fez de errado, cada um pensar no que fez de errado, para tentar evoluir, que quarta-feira tem outra batalha aí. Bom, independente de clássico, acostumado já a viver momentos assim de jogos bons. Uma derrota é sempre difícil, né, de digerir, mas pode ter certeza que nós vamos nos cobrar porque, como eu falei, a gente pode ganhar, pode perder, mas a maneira que a gente perdeu, eu acho que o segundo tempo não foi a maneira correta de ter que jogar contra o Botafogo, e a gente já sabe que não foi um bom segundo tempo que a gente fez, e agora já preparar, porque a gente tem um jogo decisivo agora na próxima quarta. Não só chegadas dos rivais, mas dos adversários, mas os times da frente tropeçaram, então a gente tinha uma grande oportunidade de poder encostar lá na frente, né, de fato. Então a gente deixou escapar isso, a gente, na minha concepção, fizemos um bom jogo, tivemos chance para poder fazer o gol e não fizemos. A gente pensa, mas a gente sempre acredita que vai vir a próxima, né? A próxima jogada, né? Então eu acreditei, eu vi que nós estávamos bem no jogo, nós estávamos criando, né? Então eu falei, vai ter outra oportunidade. Eu acho que eu fui abençoado ali, cara, com aquela bola na trave. Eu li bem, né? Eu acho que o Rabelo cabeceou, eu fui acompanhando a jogada. E a outra é uma jogada que a gente treina muito, né? Quem tá no dia a dia aí vê a nossa 1-2, ultrapassagem, eu corto o primeiro pau. Então, feliz pelos gols e pela vitória. Deu a dica, né? 16 gols na temporada. Vamos falar desse moço daqui a pouquinho. Mas o Mano tá muito feliz com esse mistão que o Rueda colocou em campo, não. Sabe por quê, Lívia? Eu acho que tem muita frescura no futebol, cara. Tem muita frescura. Por exemplo, o Santos ele colocou a equipe titular contra o Corinthians e venceu o jogo. O Botafogo colocou a equipe titular contra o Flamengo e venceu o jogo, Paulo. Jogadores antigamente jogavam de terça, quinta, sábado ou domingo, reclamavam de cansaço. Eu tô cansado, não pode. Hoje o cara joga de quarta, sábado ou domingo, eu tô cansado. Daqui a pouco vai jogar uma vez por semana, eu tô cansado. Antigamente o cara ele tinha uma sequência de jogos muito mais intensa. O material não era tão desenvolvido como é hoje. A bola, você é da época, Paulo, você jogava mesmo aquela época lá que a bola encharcava. Condicionamento físico. Pois imagina, aquela camisa de algodão pesava 18 quilos quando estava encharcada de suor. A bola quando chovia, o chuteirinha hoje não pesa nada. Pois é complicado. Então os jogadores hoje são muito mal acostumados. Sabe o que cansa de fato, galera? Encher uma laje.
ficar 12 horas num telhado, tá certo? Tomando sol, tomando chuva, pra ganhar no final do mês o salário mínimo. Jogador Nutella. Hoje em dia tem um monte de jogador Nutella, Paulinho. Eu sei que de vez em quando o pessoal pega no meu pé quando eu falo isso, mas é verdade. Tem que parar de frescura. O jogador é muito mal acostumado, cara. Até porque você parar pra pensar, ó, Paulo Lima, foram 13 dias de descanso. E você vê, olha, os times que jogaram praticamente com suas equipes titulares, o Palmeiras e o Atlético. Jogo duro, 1-1 mesmo, o Palmeiras com 2 expulsos. Né? Aí você vai no jogo do Grêmio de sábado contra o Vasco da Gama. O Vasco também mudou muito, que a chegada do Zé Ricardo tem que mudar. O Vasco a gente não sabe quem é titular, quem é reserva, tá chegando agora. Mas o Grêmio foi com todo mundo. O Luan estava machucado, poupado que foi, e o próprio Jeromel, que há algum tempo não joga. Aí você vem Flamengo, Botafogo foi com o time titular, venceu Santos e Corinthians, as duas equipes, o Santos teve que viajar para Guayaquil. Foi direto ontem, exatamente isso. Então o Santos não poupou ninguém. Agora perdeu aí, provavelmente, né, o Copete saiu machucado. E o Bruno Henrique, o menino que voltava de lesão. Vamos falar desse caso daqui a pouquinho. Os dois, eles nem viajaram, eles ficaram em Santos, exatamente. O Bruno e o Henrique. Fugiu Gustavo Henrique? Gustavo Henrique, isso mesmo. Mano, chega mais aqui. Vamos falar do clássico carioca e de um cara que gosta de clássico. Ontem o Valência jogou muito, resolveu jogar, mas o jogo foi desse cara que vai aparecer aqui, Paulo Lima. E aí eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho sobre o Roger com a camisa do Botafogo. Já foram 44 jogos, 16 gols e 2 assistências. Aí tem o detalhe, ontem ele fez 2 em cima do Flamengo. No jogo contra o Vasco, ele também deixou 2. Assim aconteceu também no jogo diante do Fluminense, Paulo. Olha, é incrível que ele é um jogador que estava fora do mercado, né? E ele falou exatamente isso na temporada passada, quando foi para a Ponte, que ele não tinha mais expectativa de voltar a jogar no grande clube do futebol brasileiro. E na Ponte Preta, na temporada passada, ele se destacou, né? Com 22 gols, foi uma das melhores temporadas da carreira do Roger dentro do futebol brasileiro, fez 22 gols jogando com a camisa da Ponte, chamou a atenção lá da diretoria do Botafogo, da comissão técnica, do Antônio Lopes, enfim, a turma que procura jogadores para essa posição. E a consequência disso é que ele veio para o Rio e voltou a ser um jogador decisivo, como ele falou ontem. Ele leu bem a jogada, a leitura de um centroavante que está acompanhando aquilo que acontece numa cobrança de escanteio, o zagueiro sobe, e se tem uma sobra qualquer, tem que ter um homem de área para finalizar. E esse homem ontem foi o Roger, com excelência no toque de cabeça, como a gente está vendo nesse momento aí, ó. Sozinho, é a leitura que a gente fala dos grandes caras. Não que o Roger seja um exímio, mas é um jogador de área fundamental e excelente, apesar da idade, apesar da rodagem. É um cara que tem dado certo, tá sequinho, né? Você percebe que ele está em forma física. Até certo ponto vinha perdendo espaço no Botafogo quando tinha o Sassá, né? O Botafogo sempre tinha o Sassá ali como opção principal, né? E aí ele se coloca exatamente no momento certo. E essa jogada é o que ele falou, jogada trabalhada. Ele conhece a zaga do Flamengo, né? Porque o Rafael Vaz, ele assiste de camarote. Mas quem sobe com o zagueiro é o Cuejar. O Cuejar é que sobe com o zagueiro, o Cuejar é que perde a jogada. E essa jogadinha do lado direito do campo com o Bruno também é manjadíssima. Mas só o que acontece é que é o Pimpão que faz o lançamento da direita, virando da esquerda para a direita, virando o jogo. Olha só o Cuejar, como é que sobe com ele lá. O Cuejar não sobe com ninguém, né? O Cuejar deixa ele subir sozinho, a bola vai no pé da trave e o Roger se alimenta da possibilidade e faz o gol. E o Bruno Silva está jogando muita bola. E o lado esquerdo da defesa do Flamengo ontem, mais uma vez com o Trauco, deixou a desejar, não teve a cobertura suficiente, principalmente ali do pessoal do Cuejar, e tem a turma que teria que fazer a marcação. Olha o Bruno Arão como custa chegar, e aí na chegada lá em cima do Rodolfo, quem é mais esperto, quem chega direto, é o Roger, que vai vibrando e comemorando e fazendo a festa. O Botafogo foi superior, mandou no jogo, teve todas as chances, inclusive, de fazer mais gols, apesar do Gatito ter feito grande defesa. Vitória importantíssima para o Alvinegro Carioca, visando a rodada decisiva do meio de semana pela Libertadores da América. Dá moral para o Alvinegro Carioca. Dá moral. Tem pela frente o Grêmio, Pedreira. Agora nós colocamos aqui os números do Roger. Vamos na artilharia do Botafogo e aí a gente vê quem agrada mais, quem é que tá balançando mais a rede. O Roger tem 16 gols, é o homem do Botafogo. O Bruno Silva tem 8, o Pimpão tem 7, o Sassá agora tá no Cruzeiro, deixou 6 no Glorioso, Guilherme 5 e Lindoso 4. Mano, desses caras, quem é que tem mais a cara do Botafogo? Eu acho que o Roger. O Roger caiu como uma luva nesse ataque do Botafogo, como o Paulo falou.
A ida dele, depois que ele saiu da Ponte Preta pro Botafogo, o Botafogo acertou em cheio. É um cara aí que inclusive ele tem provocado, aí provocou naquela oportunidade o Guerreiro, falando que o Guerreiro era super valorizado, e ele tá mostrando que nos clássicos ele é o carrasco. Ontem ele fez 2, e como a gente diria no linguajar da várzea, fez 2 fora os ameaços também, porque ele teve mais 2 chances, né, Paulo? Cara a cara com o goleiro, poderia ter feito 4. Você vê, mano, Lívia, que como o Botafogo depende dos seus homens de ataque para fazer os gols, né? Roger, Bruno Silva, Pimpão, Guilherme. Depois o único cara que vem atrás fazendo gols é o Lindoso, que já joga no segundo homem. Não tem aquela turma da zaga, né, que aparece ali para fazer ajuda, um lateral que tem boa conclusão, como por exemplo tem o Corinthians, né? A gente tem o pessoal da zaga, o pessoal do meio campo, que também faz muitos gols. E o Botafogo até tem o Vitor Luiz aí, mas é numa cobrança de falta. Não é mais o cara do passe, né? Não é um cara da finalização, né? O Arana, por exemplo, no Corinthians sabe fazer gols, né? Sim. O zagueirão paraguaio do Corinthians, o Balbuena também a toda hora tá marcando. E o Botafogo não tem essa, se concentra muito nos seus homens de frente. Felizmente são caras que estão numa fase boa e estão enchendo a sacola do adversário de gol. Tá bem servido o Botafogo com o Roger, Bruno Silva e o Pimpão. Você citou o Corinthians aqui, né? Boa. Pois bem, vamos falar do todo poderoso Timão, porque o Corinthians foi à Vila Belmiro, mas perdeu. O Santos venceu do Corinthians por 2-0.